Como eu faço para me manter numa fé ativa e que gere frutos para a vida eterna? Alguém me perguntou esses dias sobre isso, por ver tantas situações acontecendo hoje no meio do mundo evangélico, e eu quero deixar bem claro que a igreja evangélica não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é o que está no meio de tudo isso aí, mas que é separado dessa cosmovisão onde o homem se tornou o Deus. Mas a igreja do Senhor, ela mesmo estando em meio a tudo isso, ela é separada exclusivamente para o seu Senhor, ou ela está num processo de santificação, buscando o aperfeiçoamento. Então, para nós nos mantermos firmes numa fé que permaneça até o fim, e por isso o Senhor Jesus ele perguntou para os seus discípulos: será que o Filho do Homem encontrará fé na terra quando retornar? Porque Jesus sabia dos tempos difíceis que a verdadeira igreja, que os verdadeiros discípulos iriam enfrentar. E lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 1, ele nos faz um alerta severo e nos encoraja, e nós temos que conhecer toda a Escritura para não sermos enganados, e diariamente ter uma vida de devocional, uma vida de estudo mesmo, desfrutar daquilo que o Senhor deixou escrito para nós. E aqui ele diz assim, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Quando ele diz falsos profetas e falsos mestres, são pessoas que estão informadas. O mestre é aquele que de fato conhece, mas conhece para enganar, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Eles introduzirão de uma forma que não seja quase notável as suas heresias, e ela diz que são heresias destruidoras, ou seja, destrói mesmo, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que o resgatou. Veja bem, até o ponto de renegar a soberania do próprio Senhor, ou seja, não é que alguém vai chegar para você e vai negar, dizer que Jesus é um falso, e dizer que Jesus não existiu, ou que Jesus não, muito pelo contrário, eles vão afirmar sim que Jesus é o Senhor, eles vão afirmar que Jesus ressuscitou, mas eles vão renegar pelo fato de eles acharem que o que eles fazem, que tornam eles bons, é o que eles ensinam o povo a fazer de bom, que torna o povo bom, e com isso eles estão renegando o senhorio de Cristo, porque somente aquilo que há de bom em um ser humano é Cristo nele. O resto, a sua justiça própria não vale de nada. O que ele faz ou deixa de fazer de bom não torna ele uma pessoa boa, porque senão ele está renegando a Cristo. Então Cristo em nós é o que há de bom. E com isso ele diz assim, repetindo aqui, e muitos seguirão. Aliás, voltando um pouquinho lá, ele diz assim, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Ou seja, quando você vê essas mesmas pessoas, elas vão caindo em repentina destruição por si só. E muitos seguiram as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Por isso que muitas pessoas dizem, eu não consigo mais hoje viver uma vida de fé porque eu fui destruído na minha essência, e de fato isso é uma verdade. Ele diz que o caminho da verdade foi infamado por causa desses falsos. Também movidos por avareza. Veja que o que move o falso profeta, o falso mestre, é a avareza. Farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então o Senhor Jesus já tem tudo preparado para aqueles que insistirem numa vida de avareza, numa vida de fazer comércio, e ele diz que não tarda o fim deles, porque a longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Então tudo aquilo que você vê que é comércio dentro do reino de Deus, por que você é instigado por um pastor, por um mestre, por algum discípulo que diz discipular você? Por exemplo, você é instigado a jejuar porque é para você receber algo? Ele está comercializando o evangelho, porque Jesus falou
que um dia o noivo será tirado, então jejuarão. Mas jejuarão por quê? Jejuarão de saudades do noivo. Então quando alguém vem dizer para você assim, jejue só para você receber algo, isso é comércio. Quando alguém diz para você que você tem que dizimar para você receber algo, para você não ser devorado pelo devorador, senão se isso é colocado para você por medo e não por amor, e não porque você tem que porque você deve ser instigado a amar o teu próximo, a amar o órfão, a amar a viúva, mas é porque você precisa receber algo, e isso é comércio. Então ele diz que farão de vós comércio com palavras fictícias, ou seja, um monte de mentira com um pouco de verdade misturado, são palavras fictícias. E muitas pessoas têm caído nessa total esfriamento da fé por acreditarem em heresias de falsos mestres. Mas eu quero encorajar você. Será que o Senhor Jesus encontrará fé na terra quando Ele voltar? Vamos responder sim, porque nós permaneceremos firmes por amor àquele que nos amou primeiro. Forte abraço, Deus te abençoe.